Nossa escola é show, é 10, é ângulo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas, mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida, para a universidade e para o mercado de trabalho. Aqui as experiências, atividades, conteúdos e aprendizados ficam para sempre. Nossa escola é mais que escola. Estudar aqui é show, é 10, é ângulo. Olá, internautas. Sou o Américo, sou coordenador pedagógico do Colégio Ângulo de Itapira. Venho agradecer esse espaço e dizer que neste espaço outros profissionais do Ângulo de Itapira e também de Mogi Guaçu estarão presentes para falar de assuntos variados e que digam respeito a reflexões importantes na temática da educação. Fui convidado para falar sobre a orientação vocacional e gostaria antes de dizer que a escola contribui sensivelmente para o repertório vocacional desde o momento em que a criança ingressa, ou seja, lá na educação infantil até as séries finais, incluindo até o cursinho, ou seja, todo o currículo da escola e também as atividades extracurriculares constituem repertório para a orientação vocacional. Portanto, não é um trabalho da psicologia o grande responsável por isso, e sim o trabalho da escola como um todo, no qual se insere esse trabalho da psicologia. Então, o assunto da minha palestra para hoje vai ser refletindo a orientação vocacional escolar e vamos para a parte 1, premissas do trabalho de psicologia escolar para a orientação vocacional. Então, vamos falar, vou falar aqui de um poder, o poder do psicológico. O que é isso e por que ele é subestimado? Então, todos reconhecemos que há um componente psicológico no nosso dia a dia e que nos diz respeito. Mas esse poder do psicológico, ele se revela muito na nossa sociedade pelo fato de que essa sociedade, principalmente a partir do final do século XIX, vem incentivando, priorizando o quê? A velocidade, a produtividade, com o custo essencial de tornar o tempo cada vez mais utilizável. Não é assim que a gente vê a sociedade funcionando, principalmente com a revolução da informática, com as mídias, tudo se ganha tempo e tudo precisa ser muito produtivo, existe uma ênfase na velocidade. Isso é o mundo moderno, isso é o tempo moderno, o filme do Charles Chaplin, ou seja, é preciso que o tempo seja racionalmente ocupado. Ora, e isso se contrapõe à forma como funciona as nossas emoções, a nossa aprendizagem, o nosso desenvolvimento. Isso é contrário à maneira como a psique se organiza, digamos assim. O que faz com que, de uma maneira geral, as pessoas subestimem o poder desse psicológico. Um exemplo mais clássico que eu poderia dar em relação a isso é o fato de que, para muitos problemas de natureza emocional, se faz a opção por remédios psicotrópicos cada vez mais vendidos e análise, algo em que se coloque a consciência para pensar sobre isso, são opções cada vez mais preteridas. Então, por quê? Porque é preciso de tempo. E esse ponto tem que ser marcado numa questão que diga respeito à orientação vocacional, porque a gente está falando de tempo mesmo, né? O que se vai fazer com a vida num tempo que então está por vir. Vamos então ao tópico 2. Né? Bom, a segunda frente para a gente pensar por que o poder do psicológico é
é subestimado, a gente encontra na história da ciência. Então vamos pensar um pouquinho a história da ciência, que é fundamental para a orientação dos alunos, né? No que diz respeito a como todo esse conjunto de profissões pode ser organizado, né? Que tipo de taxonomia, digamos assim, a gente pode fazer com as profissões, os cursos superiores. Pois bem, qual é a primeira ciência que surge? É a ciência matemática. Quando ela surge? No século V, século VI, V, antes de Cristo, né? Então você não estuda lá Tales, né, e nem Pitágoras na escola à toa, né? É quando nasce, digamos assim, a matemática. E esta ciência, ela é estimada com exatidão. Não se pode subestimar nem superestimar. Ela é uma ciência de natureza exata, ou seja, se estima com exatidão. Ela trabalha com leis, com axiomas, ela trabalha com verdades que vão permanecer verdades, independente do lugar e do tempo. Atravessa-se séculos e aquela verdade matemática não se altera, né? Então, se há matemática no mundo, então isso se deve ao fato de que há matemática na nossa razão, né? Ou seja, a razão só é capaz de compreender a matemática do mundo porque ela mesma se organiza com razão, né? E a humanidade vai precisar de 22 séculos, somente no século XVII, é que vai surgir uma outra proposta de ciência, né? Então, se antes a gente tinha na matemática Pitágoras, Tales, agora a gente vai ter um filósofo da modernidade, que é o Descartes. Então, o Descartes vai fazer uma organização, né, da loucura que foi o século XVI, em decorrência até das grandes descobertas pela navegação da época, né? Ou seja, um grande feito da humanidade. Lembrando que o Renascimento, a gente tem a crença na liberdade do homem, né, e principalmente o poder do homem sobre a natureza, né? Então, a ciência que vai surgir aí são as ciências naturais, né? Ciências físicas, naturais, e incluem aí a física, a biologia, a química, a paleontologia, dentre outras. Então, estas ciências naturais, elas conseguem uma episteme, digamos assim, elas conseguem um arcabouço de pressupostos e que pode ter uma metodologia, né? E é este tipo de ciência que vai dar todo o suporte do mundo moderno, seja na produção, seja também na organização das instituições, né? Então, hoje se entende ciência basicamente como ciência da natureza, né? Ciência moderna, ciência clássica. Bom, tudo isso vai entrar numa grande crise, né? No início do século XX, primeira metade do século XX, com as duas grandes guerras mundiais, porque até a crença ilustrada de que o conhecimento poderia gerar uma ética fica sensivelmente abalada com esses acontecimentos bélicos, digamos assim, né? E então, a partir do final do século XIX e começo do século XX, entra em cena um outro arcabouço de ciência que é chamada ciências humanas, e que vão encontrar outras maneiras de tratar os seus objetos a partir de referenciais distintos da ciência da natureza. Bom, junto com toda essa história, a gente tem a linguagem, sempre como interesse da humanidade, como manifestação da humanidade, e a arte.
e também a religião. Então nós temos aí um panorama, e é preciso frisar que essa ciência humana, diferentemente da ciência matemática e da ciência natural, não tem uma estimativa de certeza, de exatidão, e que pode precisar, né, algo para o futuro, né? Ou seja, prever algo para o futuro com grande certeza, né? E dentre as quais a psicologia. Portanto, o poder do psicológico está no fato, como já havia dito, de que é subestimado, incluindo a própria ciência, a psicologia. Então, vamos para o próximo tópico, né? Quando a gente pensa a história da orientação vocacional, a gente tem que se reportar exatamente a essa modernização, ou seja, de que a necessidade de uma mão de obra especializada por conta da industrialização vai gerar uma demanda de triagem, digamos assim, né? Então, é aí que nasce a premissa da orientação vocacional, né? O homem certo no lugar certo. E isso tem a principal teoria que vai dar conta disso é a teoria de traço-fator, ou seja, uma pessoa tem determinados traços na sua personalidade, digamos assim, que a dispõe para uma determinada atividade no mundo do trabalho. E quando isso está adequado, digamos, a pessoa está adequada também, né? Então essa é a premissa mais, assim, a primordial na questão vocacional. Ou seja, existe uma relação entre aquilo que a pessoa é com aquilo que ela pode fazer, realizar em função do mundo do trabalho. Ou então, como eu pretendo discutir, do mundo universitário. Mas não é só essa teoria que compõe a orientação vocacional. Você tem muitas outras teorias. Esta é a primeira, digamos assim, a mais antiga, né? Mas você vai ter teorias de desenvolvimento. Então hoje se tem o conceito de que uma pessoa pode estar com maturidade ou não para uma escolha. O termo maturidade significa que houve um desenvolvimento, ou a pessoa chegou ou não chegou, né? Teorias psicanalíticas, teorias críticas, teoria histórico-social, que coloca em dúvida essa questão da vocação e por aí vai. E também teorias que não são nem de natureza da psicologia, da ciência psicologia. Então a gente tem um leque aí de suporte para o trabalho de orientação. E vale dizer que, assim, o carro-chefe do trabalho de orientação vocacional tem sido os tais inventários de interesse, né? Que é, digamos assim, um teste. E são eles os mais utilizados, principalmente em escolas e clínicas, né? Mas existem outros trabalhos com outras vertentes, com outras disposições, né? Dinâmicas de grupo, até psicodrama, enfim, uma gama de maneiras de abordar a problemática da orientação vocacional. Mas, do ponto de vista técnico, da utilização de testes vocacionais, o inventário de interesse ainda é o carro-chefe, né? Tem sido o carro-chefe. Então vamos agora para a parte 2 do nosso trabalho. Desafios e descobertas da orientação vocacional escolar. Bom, como já faz 20 anos que eu venho trabalhando com esse tema, com alunos, quantas gerações de alunos, pessoas que hoje já se formaram e até enveredaram para a formação acadêmica, né? Quantas gerações passaram ali pelo Colégio Anglo e que, de uma maneira direta ou indireta, eu participei com a formação deles. Então,
essa parte da palestra diz respeito aos desafios que um orientador vocacional numa escola enfrenta e que descobertas se tem com isso. E espero que as minhas descobertas venham a contribuir para os muitos colegas que estão aí trabalhando, não necessariamente psicólogos, né, com a orientação vocacional. Bom, em relação aos desafios, vamos então para o tópico 1. Bom, a universidade hoje, vamos pensar um aluno que está fazendo uma escola, terminando o ensino médio, que tipos de projeto ele pode ter para a sua formação? Eu vejo que são 2 projetos. O primeiro projeto é um projeto mais acomodado com a atual condição de vida desse aluno, né? Ou seja, o aluno ele não vai fazer uma universidade ou uma faculdade muito distante daqui. Ele não vai, por conta de estar fazendo o ensino superior, ele não vai romper as suas relações, né? Às vezes está namorando, continua namorando, o grupo de amigos, os finais de semana são passados aqui, enfim, e até outros projetos mais assim, mais definidos nesse aspecto, que são aqueles em que a pessoa até trabalha e depois faz a faculdade à noite, ou seja, o rompimento com esse mundo em que o aluno até então vive, ele ou não existe ou não é tão radical, né? Então esse é um projeto lícito, é um projeto interessante e que para muitas pessoas é assim que querem desenvolver a sua vida e a sua formação. E há um outro projeto que, diferentemente deste, há um rompimento, né? Então, se vai para uma universidade distante, é preciso constituir um território e toda a significação que esse território vai oferecer ao agora estudante universitário, fazer novos amigos, enfim, cuidar da vida de uma maneira com mais autonomia. E esse aspecto, né, vai trazer também um grau de aflição maior para aqueles que optam por esse tipo de projeto, né? Então, a primeira coisa que eu acho que precisa ser bem marcada é isso. Existem projetos distintos para se fazer um ensino superior, né? Vamos então agora para o tópico 2 dessa questão. Vestibulares terra de ninguém. O que eu quero dizer com isso? Eu vou dizer o seguinte, já foi bem mais fácil organizar uma escola em função dos vestibulares que os alunos dessa escola iriam enfrentar. Já houve circunstâncias em que coordenadores, diretores, professores, os próprios alunos, os pais tinham uma segurança maior sobre como seriam os vestibulares, a maneira como seriam essas provas, os procedimentos de inscrição, as formas de organização dessas provas. E isso tem se alterado com muita frequência, né? Então os vestibulares, mesmo, vamos pegar os vestibulares daqui, Unicamp, Unesp, Federal de São Carlos, Federal de São Paulo, da USP e por aí vai, incluindo até os vestibulares procurados particulares, PUCamp, PUC São Paulo, Mackenzie e por aí vai. Esses vestibulares, de uma maneira geral, eles vêm sempre, esse ano, outro, próximo ano, a alteração da maneira como vão proceder a seleção dos seus alunos, vai constituindo provas, e conteúdos, programação, que a escola fica, de certa maneira, surpreendida. Então, você veja que ainda considere nisso o Enem, né? A utilização do Enem, você tem assim uma gama de possibilidades para a utilização do Enem. Se usa na primeira fase, se usa com nota
da parte objetiva, com a parte de redação, não se usa como critério de seleção da primeira para a segunda fase, se usa como critério, se usa o Enem só como fase única, aí vai para o SISU, né, para o Sistema Unificado, que depois você pode escolher federais, que até então tinham suas provas, Federal de São Carlos tinha sua própria prova, agora você fazendo o Enem, você está concorrendo. Se você estiver prestando a Federal de São Paulo, depende do curso que você estiver prestando, vai ser uma utilização do Enem de uma maneira ou de outra. Enfim, você tem aí uma miscelânea, digamos assim, uma mistura, e o orientador fica com esse grande desafio de gerenciar todo esse tipo de informação para os alunos. Mas é muito importante que o orientador faça isso, ou seja, ele seja responsável pelo gerenciamento das informações que chegam até os alunos. Né? E uma outra coisa que está acontecendo é que os vestibulares estão sendo antecipados. Né? O Unesp, por exemplo, foi agora dia 6 de novembro. Né? Então, aí a questão da programação de uma escola fica bastante delicada em função dessa exigência que antes, que era bem lá adiante em dezembro, agora já no começo do mês de novembro, sem falar o Enem, que já foi bem antes. Né? Então a gente tem hoje esse desafio do orientador em gerenciar as informações para os alunos. Né? Vamos então para o tópico 2 dessa parte. Desculpe, é o tópico 3. Perdão. Crise da identidade estudantil e evasão. Por que eu falo crise da identidade estudantil? Porque a gente tem no aluno, até o fechamento do ensino médio, uma identidade que se constitui no grupo a qual ele pertence. E esse grupo irá se desmanchar. Cada um vai procurar o seu caminho. E novos grupos terão que ser constituídos para a identidade de cada um. A gente sabe, como profissional da psicologia, que a nossa identidade ela é também um jogo de relações entre identidades. Né? Assim como a nossa subjetividade é um jogo de relações de subjetividade. Portanto, vai haver uma crise com o fechamento de um período e o início de outro período. Né? Isso, alguns sentem mais, outros sentem menos, mas há uma crise sim dessa identidade, ou seja, vai levar-se um tempo entre essa identidade que está constituída, segura, de que sou aluno do ensino médio, do terceiro colegial, digamos assim, e agora passo a ser um estudante universitário, e isso leva um tempo e essa identidade precisa ser reconstituída. Né? Então, um outro aspecto que aí é uma questão de descoberta, que eu noto que, não sei se por causa disso ou por características que dizem respeito à própria adolescência, os alunos tendem a pensar muito mais a profissão que vão exercer, o que pretendem exercer, os problemas que poderão ter nessa profissão, mercado de trabalho, claro, sempre uma preocupação premente, e se apaga a faixa de estudante universitário, né, aquela há 4, 5 anos, às vezes até mais, que são projetados e parece que são apagados. Né? Cabe ao orientador vocacional mostrar que antes de estar escolhendo uma profissão, está se escolhendo um curso. E que é neste curso que situações que digam respeito à profissão serão trabalhadas. E também, é neste curso que situações que digam respeito ao mercado de trabalho também serão trabalhadas. Dependendo do tipo de vínculo que essa universidade tem com empresas, com estágios, os recursos físicos, a formação dos docentes, enfim, tudo isso vai contribuir para essa questão. Mas isto é uma fase anterior. E é esta fase que tem que ser discutida, ou seja, que tipo de curso eu gostaria de fazer e que eu me sentisse estimulado, que eu não sentisse tédio, que tivesse disciplinas das quais eu gostaria muito de estar realizando. Então,
É nesse aspecto que eu acho que está a questão da crise da identidade, ou seja, por um lado que se está rompendo para se começar uma outra fase, e por outro lado que essa outra fase muitas vezes é negada. Então, eu acho que o orientador vocacional tem muito a contribuir nesse aspecto. Em relação à questão da evasão, a gente tem hoje algumas preocupações já antigas da universidade e que foram tomadas algumas medidas. Então a gente sabe que hoje um aluno com 17 anos ele está potencialmente capaz de frequentar um curso numa universidade pública, digamos assim. E de repente aquela vaga tão difícil de ser conquistada pode aparecer uma crise e surge a evasão. E obviamente para as pessoas, os profissionais, professores, enfim, diretores dessas faculdades, institutos em que estão esses alunos, isso é preocupante e foi preciso e está se pensando a questão da revisão curricular. Então a gente tem hoje programas alternativos de ingresso ao ensino, por exemplo, os programas de avaliação seriada, em que o aluno vai prestando no final de cada ano e só no final do terceiro ano ele vai fazer a opção e vai se sensibilizando cada vez mais com a questão da escolha, mesmo porque ele vai ter que ir atrás desses cursos, saber como são esses cursos nessa universidade que oferece esse programa. Né? A gente tem os ciclos básicos, então a gente tem várias universidades no país em que você não opta por uma formação, digamos, específica assim que entra. Você tem um conjunto de disciplinas que dizem respeito a diferentes formações e posteriormente você poderá optar de acordo inclusive com o seu desempenho nessa instituição. Né? O exemplo mais clássico disso é a engenharia na Poli-USP, mas tem outras universidades que assim estão organizadas. Né? Enfim, eu acho que para esse tópico o que eu queria realmente abordar era isso. Vamos para o tópico final. Sobre o uso de testes. Bom, o que eu tenho percebido nesses anos é que há demanda, ou seja, os alunos numa escola geralmente perguntam, escuta, tem um teste vocacional? A escola faz um teste vocacional, os pais perguntam sobre teste vocacional, existe demanda para isso. Agora, também pode existir, em algumas circunstâncias, um entendimento equivocado sobre isso. Em primeiro lugar, é preciso dizer que um teste vocacional, como ele é um instrumento da psicologia, ele tem que ser validado pelo Conselho Federal de Psicologia. Ele não pode ser usado sem que essa validação exista, a não ser por pesquisa. Então, e o que é um teste vocacional validado? É um teste que foi pesquisado e que deve atender a alguns critérios e requisitos, dentre os quais ele precisa ter validade, ou seja, ele avalia aquilo que quer avaliar, ele tem que ter precisão, ou seja, se você fizer um teste em determinados momentos diferentes, ele vai apontar mais ou menos uma certa organização, a mesma organização, né? E ele tem que ter uma padronização, enfim, critérios que dizem se os testes são válidos ou não, incluindo os testes vocacionais. A gente tem já alguns validados, né? No Conselho Federal de Psicologia você pode encontrar esses testes e a gente tem esses testes sendo vendidos e eles podem ser aplicados e se eles forem aplicados, estou falando de escola, né? de modo que junto com isso tem um programa de visitas às universidades que eu acho muito mais interessante o aluno ir até por exemplo, a Unicamp Portas Abertas, visitar medicina na USP, direito na USP, palestras nas universidades, eu acho muito mais interessante. Feira de profissões, como a gente tem na USP, como a gente tem na Unicamp, na Unesp, na Federal de São Carlos, eu acho isso muito mais interessante para aqueles que estão aí numa situação de muita dificuldade de escolha. Não estou falando do fechamento do ensino médio. Essa dificuldade de saber o que se vai fazer na primeira série do ensino médio é mais acentuada,
na segunda série do ensino médio já se tem uma organização melhor, no que diz respeito ao que fazer, e se a escola faz esse trabalho, a tendência é que na terceira série do ensino médio a gente tenha um quadro aceitável, né? Muitos alunos depois ainda optam por fazer mais um ano de cursinho e amadurecer a sua escolha, né? Bom, quis tentar falar um pouco aqui do trabalho de orientação vocacional escolar, né? Reforço que a escola como um todo é que constitui o repertório para a formação vocacional de um aluno, né? E que um trabalho de psicologia escolar é muito específico e diz respeito a essa orientação nesse momento de escolha, lá na ficha de inscrição que está sendo digitada na internet, ou seja, é ali que se faz o fechamento do trabalho. Mas todo o trabalho, na verdade, foi desenvolvido não só pela escola, pela família, identificação com profissionais, até com os pais e assim vai, né? Queria agradecer novamente esse espaço e fechar com aquele lema, né? Que navegar é preciso, né? Então, mas viver não é preciso. E que realmente é isso. O poder do psicológico está no fato de que ele é e sempre vai ser, graças né, a condição humana, subestimado, né? E obrigado, então, pela sua atenção nesse programa. É isso. Nossa escola é show, é 10, é Anglo. Promovemos aí, dia após fechou? dia a alegria das descobertas, mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida, para a universidade e para o mercado de trabalho. Aqui as experiências, atividades, conteúdos e aprendizados ficam para sempre. Nossa escola é mais que escola. Estudar aqui é show, é 10, é Anglo.